E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos aproveitar que eu não consigo dormir, vamos bater um papo aqui sem ódio a respeito disso daqui que eu vi hoje nas redes sociais. E eu tenho uma amiga assim de um nível acadêmico alto e de uma consciência social alta que participa de assim inúmeros debates de alto nível que colocou isso daqui e eu meio que me assustei e eu falei não esperava isso dessa pessoa. Então é uma questão que passa despercebida por muita gente e aí eu fiquei com vontade de falar sobre isso. Da mesma forma como eu fiz aquele vídeo sobre o direito de ir e vir, que era extremamente básico, mas que muita gente gostou de eu ter falado aquilo, então a gente vai falar sobre isso daqui também. Tá? Eu coloquei uma colinha aqui de coisas que eu acho importante considerar. A gente vai falar sobre um desses mitos, então o mito da desigualdade de gênero, aqui no caso do Neymar e da Marta. E a gente vai falar que esses mitos, por que eles se perpetuam? Né? Basicamente porque eles chamam atenção, porque isso gera indignação, essa indignação ela gera relevância e isso pode ser alavancado de alguma forma, ele pode angariar apoio político, angariar alavancar a identificação de alguma forma. Então acaba sendo interessante para muitas pessoas e para muitos veículos usar isso. Por que esse mito é errado? Então a gente vai desmentir rapidamente esse argumento aqui, mostrando que não é uma questão de desigualdade de gênero. Não estou negando, preste atenção, por favor, não estou negando a existência de desigualdade de gênero. Desigualdade de gênero está presente em inúmeros casos na nossa sociedade que a gente precisa tratar com urgência, mas este não é um caso. E você pode até saber que isso não é um caso, mas você sabe explicar para uma pessoa que não sabe por que isto não é um caso? Então isso é importante. Isso não se trata de desigualdade de gênero, é uma questão de geração de valor, e aí a gente vai falar que o valor ele está onde as pessoas estão. E por que a existência, por que esse vídeo se justifica? Porque esse tipo de mito, a propagação desse tipo de mito é uma coisa ruim. Por quê? Porque ela gera polarização. E essa polarização ela é ruim, porque ela desvia o nosso foco de assuntos que demandam realmente atenção e que demandam união das pessoas para que elas... Né? Ou seja, a gente está aqui numa camada tendo que lutar com uma outra camada que atrapalha muito a nossa geração de riqueza e a gente não chega a lutar com essa camada que a gente precisa combater porque a gente está fazendo uma briga horizontal e totalmente improdutiva, totalmente infrutífera. Então a gente, ao invés da gente atacar o nosso país que é construído em cima do BNDES e dos favorecimentos e de uma série de outras coisas, ao invés da gente atacar gastos públicos e ao invés da gente se unir para se concentrar no debate de como o nosso dinheiro está sendo gasto, a gente começa, ao invés de olhar para cima, a gente olha um para o outro e fica se batendo aqui numa discussão infundada, improdutiva, que é eterna, que se perpetua e que só nos separa, dando uma sensação de impotência, né? Porque a gente não consegue lutar com quem está em cima, porque a gente não tem um monte de inimigos na nossa vizinhança. É muito inteligente dividir para conquistar, e quando você divide homens e mulheres para que eles fiquem batendo no outro, aí é que você não tem organização estrutural mesmo para questão social nenhuma. Então, tem muita gente aí fora achando que tem muita consciência social e que luta pelo bem da sociedade, quando na verdade ela está perpetuando uma guerra infinita que a impede de lutar por questões sociais sérias e que realmente possam vir a ser frutíferas no futuro. Nossa Senhora. Tá. Tô empolgado, né, de madrugada. Bom, então, primeiro, vamos falar por que determinados jogadores eles valem tanto. Tá? Por que determinados jogadores valem tanto? Então, para mostrar que isso daqui não é uma questão de gênero, a gente vai começar a tentar entender por que é que o Cristiano Ronaldo ele ganha tanto dinheiro. Eu não sei como está o futebol e eu não sei nem de quando que é essa foto, mas vamos supor que a gente, alguns anos atrás, se depara com o Cristiano Ronaldo e vê esse monte de marcas que o vestem. Então, na camisa do time dele, você tem aqui Emirates, você tem a Nike, que são duas empresas grandes, só que aqui fora, né, fora não necessariamente no time dele, ele tem marcas próprias que o patrocinam. Ou seja, o cara é realmente muito foda. Por quê? Porque ele realmente conseguiu construir uma imagem muito forte no mercado, sendo que a imagem dele vale mais do que a performance dele no time. Então ele é mais lucrativo, ele ganha mais dinheiro das marcas que o patrocinam, ou pelo menos patrocinavam, do que do próprio time como compensação, como salário por jogar futebol. E por que eu não ganho isso?
Por que a Coca-Cola não me paga? Por que a Samsung não me dá telefones e não me dá dinheiro? Então, porque se isso daqui é uma questão de gênero, então a Coca-Cola me dá dinheiro é uma questão de justiça, porque o cara é homem e eu também sou. E por que eu não ganho nada disso? Né? Percebe que a KFC nunca me deu nenhum pedaço de frango, que dirá dinheiro para fazer propaganda da KFC. Por que isso? E a resposta a isso não é por questões de ser homem ou ser mulher, mas é por questão de visibilidade, e não só visibilidade, mas o fato de eu ter uma associação positiva, né? A minha imagem ser uma associação positiva, ter um efeito positivo sobre a empresa. Publicitários vão conseguir falar isso com muito mais eloquência do que eu. Estou cansado aqui de dizer que eu tenho interesse em tudo e não sou especialista em nada. Então eu não sei usar as palavras corretas que eu deveria para explicar aqui, mas o pagamento do Cristiano Ronaldo ele é proporcional ao resultado que essas campanhas publicitárias dão. Por quê? Porque tem gente que é fissurada, aficionada, doente pelo Cristiano Ronaldo. E não é só mulher, homens também, os dois gêneros. São loucos pelo cara, assim como são loucos pelo Messi, assim como são loucos por uma série de outros jogadores muito bons. E elas querem, as crianças, desde pequenas, elas se espelham nesses ídolos. Os adolescentes, eles têm por objetivo se tornarem esses ídolos. E os velho pançudo, eles olham e falam, puta merda, como eu queria ser esse cara, embora eu não tenha esperança nenhuma de um dia virar. Mas eu gosto de tentar me enxergar, né, através dessa perspectiva, como se eu pudesse, como se... Já viu uns gordo, granudo, velho, só o bagaço que não aguenta nem subir escada, falando, puta, como esse cara é ruim, se eu tivesse lá eu tinha cruzado certo. Não é? Então, você tem muita gente vivendo a vida do cara, e querendo reproduzir todos os hábitos, toda a rotina, todas as paixões, todos os gostos dele. Então, se o cara usa um telefone da Samsung, pode ser de maneira consciente, mas muito mais provavelmente de maneira inconsciente. Você vê o Cristiano Ronaldo fazendo uma propaganda da Samsung, no nível inconsciente ele vai participar da sua tomada de decisão na hora de escolher um telefone. Caso você realmente esteja durante muito tempo exposto à imagem do jogador, vinculada a uma determinada marca que ele carrega no peito, ou no braço, ou em qualquer outro lugar, né? Porque, vamos lá, tem propagandas do Cristiano Ronaldo num perfume lá, aí o cara ele vê o Cristiano Ronaldo fazendo propaganda daquele perfume, e quando ele precisa escolher um perfume para ele, o que ele faz? Ele vai lá e compra aquele do Cristiano Ronaldo, e tá aí as crianças comprando coisa da Xuxa, tá aí os meninos comprando coisa do Ben 10, o cara ele compra um perfume do Cristiano Ronaldo para quê? Para ser um cotoco cheiroso. O cara coloca a chuteira do Cristiano Ronaldo, a camisa do Cristiano Ronaldo, o relógio do Cristiano Ronaldo, pega o celular do Cristiano Ronaldo, aí ele vai, passa o perfume do Cristiano Ronaldo e come um monte de frango do KFC e vira um gordo, granudo, cotoco, cheiroso e bem vestido. Mas percebe que é muita gente tomando essa decisão ao mesmo tempo de escolher a Coca-Cola como refrigerante porque ele está assistindo o jogo do ídolo dele e assim foram inúmeros jogos ao longo de toda a temporada, e essa constante exposição vai criando, vai tomando conta das decisões inconscientes que a pessoa toma. Então, por que os jogadores eles ganham tanto dinheiro? Porque você não vai colocar todo o seu dinheiro de publicidade. Você tem uma empresa, você trabalha na Castrol, e aí você na Herbalife que seja, você trabalha numa empresa e você tem recursos para investir. Você tem recursos para investir em publicidade. Você vai colocar no 15 de Piracicaba? Se você colocar seu dinheiro na propaganda do 15 de Piracicaba, você vai vender mais em Piracicaba. É isso que você quer? Porque se você quiser vender para o país inteiro, é muito difícil que o seu 15 de Piracicaba chegue na final do campeonato. E já que ele não vai chegar na final do campeonato, o dinheiro que você vai dar para esse time não pode ser o mesmo valor que você vai dar para os times maiores. E é por isso que São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, esses times eles acabam pegando as maiores marcas que se dispõem a pagar mais por isso. Então você tem uma guerra das empresas para conseguir patrocinar
esses times, e esse dinheiro é sempre proporcional à visibilidade que eles têm no mercado e ao retorno que eles geram, porque é muita gente no estádio, é muita gente torcendo em casa, é muita gente acompanhando o Globo Esporte, vendo tudo o que há para se consumir de esporte no UOL e em todos os outros portais de notícia, que estão sendo constantemente bombardeados com uma imagem que vai ficar no subconsciente deles e fazer com que eles tomem a iniciativa de comprar alguma coisa. Então, o valor está onde as pessoas estão. São os times que desperdiçam uma grana enorme dando dinheiro para o jogador. São as empresas que desperdiçam um dinheiro enorme, né, patrocinando times. Não, todo mundo está sendo pago. Todo mundo está sendo pago. E os melhores salários eles vão para os melhores jogadores, para que você consiga concentrar os melhores jogadores nos maiores times, nos times mais ricos, fazendo com que eles performem melhor e cheguem de fato às finais do campeonato. É por isso que existem aí inúmeras especulações de resultados comprados, porque não é justo que você coloque uma puta de uma grana num time que supostamente chegará à final do campeonato, para no fim chegar nesse ano aqui, tal 15 de Piracicaba, patrocinado pelo açougue do centro. E percebe? Não estou aqui com uma teoria de conspiração dizendo que todos os resultados são comprados, mas que todos os resultados eles são muito bem explicáveis. Não precisa nem ter corrupção, é só você dar mais dinheiro para o São Paulo e para o Palmeiras. Sei lá como que estão esses times hoje, vamos pensar em 4 times grandes. É só você dar mais dinheiro para os times grandes, que os times grandes vão ter mais dinheiro e eles vão contratar os melhores jogadores. E por terem formado os times com os melhores jogadores, eles vão ter mais visibilidade por mais tempo. E naquela final do campeonato, naquele momento mais importante do campeonato, vai ter muita gente assistindo, percebe a diferença? Agora, enquanto as pessoas estavam assistindo o Cristiano Ronaldo jogar, quantas pessoas estavam assistindo a Marta? Então, isso daqui não é uma questão de gênero, não é uma questão de desigualdade de gênero. Isso daqui é inerente ao gosto das pessoas por determinadas coisas. Será que esse público que assiste ao futebol é composto 100% por homens? Não. Também tem um monte de mulher que é fanática por futebol e acompanha todos os jogos de futebol. Dessas mulheres que acompanham os jogos de futebol masculino, será que não existem no meio delas, entre elas, feministas? Sim, existem muitas feministas que são apaixonadas por futebol. E elas estão sendo injustas porque elas estão assistindo o futebol masculino e não o feminino? Não, porque o fato de você ter interesse por um esporte não significa que você é injusto com o outro, só que aquele que não está sendo assistido, ele não vai conseguir ser compensado com toda a fortuna que está sendo investida nos maiores times. Uau. Eu estou me sentindo extremamente redundante falando uma coisa que para mim parece ser muito básica e eu nem sei como explanar isso. Mas da próxima vez que você escutar alguém dizendo que a sociedade é machista porque não paga a Marta aquilo que ela merece, a Marta ela não merece mais dinheiro pelo fato dela ser mulher. A Marta ela não merece mais dinheiro pelo fato dela não ter exposição o suficiente, porque o dia que as mulheres decidirem que elas não assistem mais futebol masculino, que elas vão assistir só futebol feminino para apoiarem, e o dia que elas realmente se apaixonarem pela Marta ao ponto de quererem fazer tudo que a Marta faz para tentar um dia se equipararem a elas, né? Nem que seja na imaginação delas, né? Lembra do gordo granudo lá, só o pó, 60 anos, falando carabu, se fosse eu lá tinha feito esse gol. Enquanto todas as mulheres não sentirem isso pela Marta, não quiserem se espelhar na Marta para tudo, o salário dela não vai subir. Não, mas o time dela não presta. Sim, mas se a Marta tiver esse valor, ela vai para um outro time, e se esse outro time conseguir, em cima da imagem dela, gerar valor suficiente para dar resultado para essas empresas que o patrocinam, ela vai conseguir. Então, em última análise, a gente está vendo jogadores sendo empurrados para lá e para cá, para times diferentes, por lei de oferta e procura, né? Então, você fala, mas os jogadores de futebol do Brasil, eles são ingratos porque eles fazem sucesso e vão para fora. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. O dia que o futebol brasileiro ele tiver condições de gerar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro ao ponto deles serem tão fortes como o futebol espanhol, por exemplo, que pela minha interpretação, na minha cabeça, do pouquíssimo que eu entendo de futebol, eu acho que é um dos futebols mais ricos do mundo.
O dia que o Brasil ele tiver esse potencial de atração de recursos, de patrocinadores, ele não só não vai exportar os jogadores brasileiros, como ele vai importar os melhores jogadores do mundo. E aí ele vai ter o melhor futebol do mundo. Então por que a gente assiste tanto o Campeonato Espanhol? Porque as maiores empresas estão gastando mais dinheiro lá e estão concentrando os melhores jogadores, inclusive os melhores do nosso país que vão para lá. Inevitavelmente o nível do futebol lá é muito superior, porque eles também têm os melhores técnicos e acesso aos melhores treinadores. Então é muito natural que você... Aí chega na Copa do Mundo, o Brasil toma um puta de um couro, joga mal pra cacete, e aí você fala, é porque os brasileiros não se dedicam, eles não têm paixão. Não, é porque o nível tá muito superior dado aos recursos que são investidos e a qualidade do trabalho feito. Tudo isso por consequência de recursos. Tem paixão? Sim. Tem a habilidade individual? Também tem. Também tem. A gente pode aproveitar esse assunto aqui para falar de HOTS e LoL. Por que um jogador de League of Legends ele ganha tão mais do que um jogador profissional de HOTS que não ganha nada? Né? Por que eu jogo HOTS de graça e ganho 0% do que um jogador profissional de LoL ganha? Porque não tem ninguém me assistindo, logo não tem ninguém interessado em vincular a empresa dele à imagem da minha pessoa. Então, se o Cristiano Ronaldo, qualquer coisa que ele fala, qualquer coisa que ele faz, é visto por dezenas de milhares, centenas de milhares, é visto por milhões de pessoas, no mesmo instante em que acontece, quando eu subo um vídeo no YouTube, o que acontece? Eu ganho um dislike imediato e depois eu tenho 15 visualizações. Como é que a Coca-Cola vai monetizar alguma coisa? E como é que a Coca-Cola vai subir as vendas dela graças a mim? Então, por que é que eu tenho que pedir dinheiro para ela para jogar alguma coisa ou para fazer alguma coisa? Percebe? Então, eu vejo muita gente com ódio do capitalismo e com ódio da desigualdade e com ódio das diferenças. E aí nesse canal aqui a gente está falando sobre desigualdade. Naquele vídeo da Lagosta lá, falamos sobre os argumentos do ir e vir. E esse tipo de coisa que a gente precisa desconstruir. E novamente, só para encerrar, por que é importante a gente tentar lutar contra isso? Porque a gente tem que concentrar o nosso ódio, o nosso ressentimento, a nossa indignação em coisas que realmente deem resultados. Né? Daqui um mês ou 2, quando que é Páscoa? Eu não sei. Meu Deus do céu, que vergonha. Todo ano é aquela desgraça lá do preço do ovo de Páscoa. E todo ano vai um economista, ou então vai um dono de supermercado, ou vai alguém que trabalha com logística e fala, não, sabe o que é? É porque o peso do ovo de Páscoa ele é o mesmo da barrinha lá, mas o formato dele, o espaço que ele ocupa no caminhão, o espaço que ele ocupa na prateleira, no supermercado, o espaço que você coloca um ovo de Páscoa dá para você colocar 50 barras de chocolate. Todo ano tem alguém explicando por que é que o ovo de Páscoa é mais caro, por que é que 100 gramas de ovo de Páscoa é muito mais caro do que 100 gramas de barrinha. É porque o ovo de Páscoa quebra, é porque os caras que odeiam o capitalismo vai lá no supermercado e aperta o ovo de Páscoa, porque daqui 2 semanas eles querem voltar lá e pagar R$5 no ovo de Páscoa todo quebrado. Entende? O transporte ele tem que ser climatizado. Todo ano aparece alguém explicando. Aí vira o ano, o que acontece? Começa a aparecer em jornais e revistas e portais de notícia o preço do ovo de Páscoa e o preço da barrinha. E aí todo ano tem um discurso enorme de gente vomitando ódio, falando é porque esses donos do supermercado não tem vergonha na cara, é um bando de ladrão, é um bando de... Por quê? Esses mitos eles se perpetuam porque eles chamam a atenção, porque eles geram indignação, gera visualização, gera like, gera compartilhamento, e porque ainda aparece alguma coisa, aparece um pelu lá falando, tá vendo? Enquanto vocês não votarem em mim, a gente vai acabar com essas diferenças, a gente vai acabar com a desigualdade de gênero, porque a gente tem que lutar pela mulher. E a gente tem que lutar contra a maldade do capitalismo que faz esse ovo de Páscoa ser caro. E esse desgaste ele é improdutivo e a gente precisa de união para lutar pelo que é importante para nós. Será que eu consigo dormir depois dessa? Eu vou tentar. Amanhã eu conto para vocês o que aconteceu. Até a próxima.